O bicentenário da imigração alemã marca os 200 anos da vinda dos imigrantes alemães para o Rio Grande do Sul. A turma 32 do Colégio Imaculada Conceição, atenta à importância da imigração na região, organizou uma série de entrevistas com pessoas da nossa comunidade que fazem parte destas histórias, trazendo temas ligados ao bicentenário da imigração alemã, contemplando diferentes áreas do conhecimento. Nos acompanhe. Olá, meu nome é Arthur. Aqui ao meu lado meus colegas Guilherme e Vinícius. Hoje é o dia do terceiro episódio do nosso programa de entrevistas do bicentenário da imigração alemã, Conversas e Memórias. Quantos anos o senhor tem? Você nasceu em 2 irmãos? Muito boa tarde, então, em primeiro lugar, a Vinícius, né? Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado ao Arthur também, muito obrigado ao meu colega aqui do lado, Guilherme, né? Muito obrigado ao cameraman, que está lá do outro lado, Felipe, né? Cuidando da câmera e do som, muito obrigado também. Muito obrigado ao nosso roteirista, que ficou lá, o Tomás, atrás das câmeras, mas é um homem que faz o roteiro de como vai andar. Querida professora Vitória, muito obrigado, né? E ao professor João Vitor, né? Que eu já conhecia das aulas de robótica, quando meu filho estudou aqui. E a professora Valéria também, nossa pedagoga, muito obrigado a todos vocês. Quero dizer, antes de responder a pergunta do Vinícius, né, que eu estou muito honrado, né, de estar aqui com vocês, né, e é uma grande satisfação poder participar de um programa que, de fato, é um programa de jornalismo, né, e que está entrevistando pessoas da cidade. E entrevistas é dos modelos de comunicação mais usados no mundo, né? Chamadas tecnicamente de ping-pong. É como se jogasse um ping-pong, Vinícius. Não sei se o Guilherme entende isso. Já jogou ping-pong? Sim. Já jogou ping-pong, Arthur? Então ping-pong, uma entrevista como nós fazemos aqui, tu me perguntando, eu já vou te responder, é chamada tecnicamente de entrevista ping-pong. Tu me perguntas, eu te respondo, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que nos trouxe até aqui, muito obrigado à Escola Imaculada Conceição, com a qual eu tive sempre um grande prazer de vir aqui, porque meu filho estudou aqui 9 anos, né, o Adam Johannes, se formou aqui no ensino fundamental, né, aí não tinha a segunda parte, daí ele saiu, só saiu porque não tinha o ensino médio aqui. Respondendo então, Vinícius, eu tenho 66 anos. Eu nasci no dia 17 de junho de 1957. Isso quase não dá para acreditar, né? É tempo. Foi lá no século passado, né? No outro século, né? Então, está entrevistando um cara bem antigo aqui, né? Toma cuidado, né? Conheci bastante coisas, né? E nasci na cidade de Vacaria. Eu não nasci aqui em Dois Irmãos. Eu nasci no chamado Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. Então é uma área... Acho que eu já fui lá. Já foste? Então é a cidade que tem os rodeios crioulo, internacional, muita criação de gado, muita máquina, muita plantação, né? Nasci lá. E, respondendo a tua pergunta, então, eu tenho 66 anos, nasci em Vacaria. Realmente, como você disse, é como o ping-pong, a pessoa joga e você rebate. Daí ela rebate e você rebate de ponto. Como a gente faz aqui. Uma pessoa faz a pergunta, a outra dá a resposta. Faz a pergunta, dá a resposta. Exatamente, exatamente. Desde quando existe o jornal Dois Irmãos e quantas edições já foram publicadas até hoje? O jornal foi fundado, Guilherme, no ano de 1983. Ele completou 40 anos de idade no último dia 25 de julho agora. Nós estamos
40 anos. É um dia depois do meu aniversário. Dia 24 de julho? Olha aí. Sabe que a imigração alemã é no dia 25, né? Não. É a data da imigração alemã no dia 25. Nós deixamos para abrir o jornal no dia 25 justamente para encaixar junto com a imigração alemã. E nós temos, ontem, na edição de ontem, nós tivemos, ontem foi a edição 7.834. Mas bem que vocês podiam abrir no dia 24 para ser o dia do meu aniversário, né? Eu fazia junto com Tu nem estava aqui, como é que eu ia saber disso? Se eu soubesse, eu teria esperado. Onde é que tu andava nessa época? Em 1983. Hã? Como vocês fazem para imprimir o jornal? É difícil? Assim, Arthur, o jornal, ele é hoje nós temos dois tipos de jornal. Nós temos o jornal da tua idade, né? Da idade do Vinícius, na idade do Guilherme, na idade do Felipe, né? Do Tomás, que é o jornal digital, né? Que é um jornal que vem pelo celular, tá? Então eu não tenho como te abrir aqui para te mostrar, nós estamos gravando, né? Vem pelo WhatsApp. Então a pessoa que está lá, ela vê isso aqui, né? Se a câmera está lá, talvez pegue, aí ela clica em cima aqui e abre a página do jornal, certo? Então aí a pessoa vai passando, o jornal aqui fica muito maior, tem muito mais páginas, né? O jornal digital tem muito mais páginas que o outro. Isso é o jornal moderno, o jornal atual, né? Então esse jornal digital é um jornal virtual. Que hoje em dia é o mais usado, provavelmente. Ainda é bem usado. Mas ainda nós temos, como dois irmãos, Guilherme. É uma cidade menor. É uma cidade menor e as pessoas, tem muitas pessoas mais antigas, né? Por exemplo, a vovó deve estar por aqui. Não. Os bisa, pessoas de mais idade assim. Na verdade, eles estão em Vila de Marão. Mas então pega aí pessoas da idade dele que moram aqui, eles ainda gostam de ler o jornal em papel. Então nós temos o jornal em papel, que é o jornal clássico. Esse jornal também, né? E é bom quando você tem, e daí também dá para começar o fogo no churrasco. Também bom. Ainda é principalmente isso, né? Tá? Então o jornal impresso, esse jornal aqui, ele é todo feito em computação. Ele é tudo computadorizado. Deve ser mais simples de fazer. Não, é mais complexo. Bem diferente. Parece mais simples, mas é mais complexo. Por quê? Porque são muitas operações digitais para se fazer o jornal. Para se fazer o jornal digital, como tu tens ele aqui, o do celular, como se diz, ele requer muitos programas. Programa de fotografia, programa de diagramação, como é que, o que é título, o que é... Como? Também precisa de muitos códigos e QR codes, várias coisas desse tipo, para daí, enfim, conseguir criar essa página de jornal. Isso. Então tu tem que dominar muitos programas de computador para conseguires fazer com que o jornal se transforme em uma página, né? Como nós estamos vendo aqui, certo? Então essa página, por exemplo, tu tem o logotipo do jornal, tu tens um título aqui, tá vendo? Da notícia, Semana Farroupilha tem bate-papo com homenageado, tu tens as fotos, tu tens as legendas das fotos, que é aquilo que está acontecendo, tu tem a divisão das matérias. Então isso é uma operação digital complexa, tu precisa de muitas pessoas trabalhando lá dentro para fazer isso chegar digitalmente. Bom, no jornal em papel, como nós conhecemos o jornal em papel ele requer primeiro o papel, né? Mais fácil. Então, de onde viria o papel? Da árvore, né? Um tipo de árvore que é processado, que se faz uma pasta e a pasta se transforma em papel. Não é nós que fazemos o papel. O papel é feito numa indústria, na papeleira. Depois do papel, tu precisa ter o que mais? A tinta, porque o jornal tem que ter uma tinta, normalmente tinta preta, tá?
Depois tu tem que ter uma máquina que imprima esse papel. Tu tem que ter um diagramador por trás, uma pessoa que pega, tem o jornalista, né? Vamos supor que o nosso jornalista seja o Arthur. O Arthur é o jornalista. Ele foi lá e fez uma entrevista com a professora Vitória e escreveu o texto dele. Aí, junto com ele, foi o Vinícius que fez as fotografias. Né? O Vinícius era o fotógrafo. O Arthur era o jornalista. Ele pediu para... Deixa eu só te explicar só um pouquinho. Ele pediu para a professora deu as notícias, a notícia que ele queria, ele escreveu a notícia, o Vinícius estava junto, fotografou a professora, tá? E correram lá para o jornal. Quando eles chegaram lá no jornal Dois Irmãos, tu estavas lá, tá? Estava lá o Guilherme. Quem é o Guilherme? O Guilherme é o chefe de redação. Ele é o jornalista-chefe, né? Ele é a pessoa que vai pegar texto escrito pelo jornalista Arthur, as fotos feitas pelo jornalista Vinícius, e vai colocar isso tudo numa folha. E vai diagramar, fazer um desenho do que ele quer em relação a isso. Aí ele passa para um outro departamento, que nós vamos chamar aqui o Felipe. Felipe vai ser do departamento de arte. O Arthur escreveu, o Vinícius fotografou, o Guilherme fez fechamento da matéria e o Felipe vai ser o desenhista, o designer. Ele é o gráfico designer. Ele vai fazer o desenho da página como se fosse essa página, por exemplo, tá? Se essa fosse a página central, tá? Do jornal. Feito isso, usando a participação do texto do Arthur, da foto do Vinícius, da tua elaboração de como a matéria vai sair, e do Felipe, ele vai fazer o desenho disso. Feito isso, ele vai levar para o Tomás, por exemplo, que é a pessoa da impressão. O Tomás é o rapaz, é o homem que cuida da área da máquina de impressão. Aí o Tomás vai fazer todos os banhos químicos que tem que ser feito antes do jornal chegar para a máquina de impressão. Ele coloca na máquina de impressão isso e começa a rodar e tira então o jornal, escrito, diagramado, fotografado, impresso. E aí nós vamos precisar de mais um, que eu vou pegar o professor João, para levar o jornal até na casa da professora Valéria. E aí está fechado um círculo. O círculo é o seguinte, ele tem uma notícia, que teve uma foto, que teve uma composição gráfica, que foi desenhada graficamente, que foi impressa e que foi entregue para o leitor. É difícil fazer isso? Sim. É difícil. É dificílimo. Mas Porém, não é tanto quanto o digital. O digital ele quebra a parte de impressão dele. A última parte desaparece. A última parte do digital some a impressão. Né? Ele não usa química, ele não usa máquinas, ele não usa esse tipo de coisa. Ele simplesmente vai para as pessoas. Ele é mais rápido. Ele também não precisa do entregador. O professor João ficaria desempregado. Ele não poderia entregar o jornal. Entendeu? E nós também. Isso. Então... imprimir e botaria as coisas. Então, mas é um complexo. Só que qual é a dificuldade? Quando tudo que tu vais fazer é difícil. A pergunta é a seguinte, é difícil dar aula? Tecnicamente é difícil, né? Por quê? Porque a professora tem que entender como é que o Arthur está entendendo o que eu estou falando. Se eu perguntar, Arthur, entendeu o que eu falei? Pois é. E se ele não tivesse entendido, a professora teria que explicar de novo. E se ele ainda assim não entendesse? Tinha que explicar de novo. Mais uma vez. E se mais uma vez ele não entender? De novo. Né? Então, De novo. o que é a forma de falar com a pessoa? Então, toda a profissão tem uma parte muito difícil de elaborar ela, seja qual for a profissão. Né? Se vocês já entrevistaram outras pessoas aqui, você certamente deve saber que cada departamento da vida tem uma dificuldade. Porém, quando você faz ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7.834 vezes, como nós já fizemos, se torna uma coisa normal. É rotina dele. Né? Só que... Também deve ser mais fácil se você só manda no que é que vai fazer, no que é que cada um vai fazer. Tu disse como chefe? É. Pois é, como chefe é bem legal, né? Exceto quando tu tem que pagar a conta, né? Quando tu tem que pagar as contas, a parte boa de ser chefe é tu poder mandar. E a parte complicada é tu ter que dar o dinheiro para pagar. Né? E se, por exemplo, o jornal não teve... Um jornal tem assinantes, vamos supor, por exemplo, a professora assina o Jornal dos Irmãos. Então, a parte da assinatura dela. E o professor João tem uma empresa e ele faz propagandas no jornal. Então, tem que pagar para o professor João. Então, o professor João vai pagar para nós e nós vamos pegar o dinheiro que o professor João pagou, postamos a publicidade, a propaganda dele, o dinheiro da assinatura do professor e vamos ratear entre nós aqui, vamos fazer uma divisão, né? Pagar o salário de um, o salário de outro, pagar o papel, pagar a máquina, a impressão, a química, pagar a luz, pagar os telefones, pagar os carros para andar para lá e para cá, pagar os fotógrafos, né? Tem que pagar todo mundo. Então é um momento bem interessante que se tem numa empresa. Mas qualquer empresa, o jornal é uma empresa como qualquer outra. Você gosta do seu trabalho? Amo, eu adoro. Eu adoro, eu nasci para ser jornalista. Eu nasci para isso. Quando eu era pequeno, eu comecei trabalhando muito cedo na vida, na época era diferente, né, como hoje. Eu trabalhei, meus tios tinham estúdios de fotografia, né, era uma coisa, hoje tu tem celular e todo mundo fotografa com isso. Né? Nós vamos tirar uma foto todos aqui com isso para colocar no jornal depois, né? Dessa nossa entrevista aqui. Mas antigamente não era assim, tinha um fotógrafo na cidade, ou dois fotógrafos. Né? E meus tios eram donos de fotografia, eu comecei com fotografia. Aí depois, quando eu comecei a estudar, eu queria que eu me formasse para ser advogado. Né? Estava preparado para ser um bom advogado. Né? Eu fui fazer a faculdade de Ciências Sociais, Jurídicas e Sociais, fiz advocacia, sou advogado. Né? Mas um dia eu, passando na frente de um jornal chamado Correio do Povo, Folha da Tarde, bem antigo esse jornal, eu olhei para dentro e disse, acho que por aqui é o caminho, eu gostaria mais de ir para aí. Aí entrei lá e estou há 45 anos fazendo jornalismo, né? Nunca mais saí disso. Então eu adoro o que eu faço, eu acho que nós colaboramos muito com a cidade quando nós sabemos usar bem o que se chama jornal. Se pode fazer muito mal com o jornal ou se pode fazer muito bem com o jornal. Por isso que a pessoa que comanda todo mundo, que o Guilherme está dizendo que é o que manda, né? Se chama editor do jornal. Que é a pessoa que vai dizer se a notícia, aquela que o Arthur escreveu, vai sair no jornal ou não. Então, no meu caso, eu sou o editor. Então, se... por exemplo, nós estivemos fazendo uma matéria, uma reportagem, uma notícia sobre robótica, é nós que vamos dizer, eu que vou dizer assim, escuta, nós precisamos de uma notícia sobre robótica. E essa notícia, onde é que nós vamos pegar? Vai lá e entrevista o professor João Vitor, porque o professor João Vitor é o homem que entende de robótica aqui na nossa cidade, então nós vamos prestigiar o trabalho dele. Entendeu? Então, o editor é o que vai dizer. Aí acontece uma coisa muito ruim na cidade. Por exemplo, só um exemplo, né? Acontece uma coisa muito ruim. E a pessoa que fez essa coisa muito ruim era muito amiga de alguém bem importante na cidade. E o editor vai ter que decidir se ele manda publicar notícia ou não. Um bom editor manda publicar, independente de quem seja a pessoa que fez coisa ruim. Mas nem todo mundo é assim, né? Então tem coisas, tem lugares, né, no mundo aí, onde a pessoa diz, não, protege essa pessoa, porque essa pessoa é muito amiga de A ou de B aí, né? Ou é um anunciante muito forte, ele fez uma coisinha errada. Só que no Jornal dos Irmãos, nós nos orgulhamos de, em 40 anos, não ter nunca tido que acobertar seja lá quem for. Né? Então nós sempre divulgamos a notícia como ela é. É mais difícil, mas dá para dormir melhor também. Vocês vão entender isso um dia. Sim, porque
não vai ter falado a verdade. E realmente, ou vai estar escondendo a verdade, né? E realmente é difícil. Por exemplo, você mentiu para tal pessoa. No jornal é mais difícil também, porque é para muitas pessoas. E daí você vai dormir pensando, olha, eu fui falar, mas eu não falei a verdade. Eu poderia não ter falado, que era melhor do que mentir. Muito bem. Já pensou no que tu vai estudar na vida ou não? Não. Ah, muito interessante. Tu é dono de uma verbalidade muito bacana, né? Muito bonito. Meus parabéns, né? Em 2024, comemoraremos os 200 anos da imigração alemã na região. Você poderia nos contar um pouco sobre a história dessa imigração e como ela influenciou a nossa cidade? Bom, vamos lembrando assim que o pessoal de Dois Irmãos chegou um pouquinho depois dessa data, né? Os registros da história aqui contam que o pessoal de Dois Irmãos chegaria 5 anos depois de 1824. A cidade de Dois Irmãos iniciaria com uma família Baum, né? B-A-U-M, né? Para nós que conhecemos a língua alemã, que viria morar próximo do morro, daqueles 2 morros ali, que hoje nós chamamos Morro Dois Irmãos, e que na época era chamada Königsberg, Morro dos Reis, porque um seria o rei e um seria a rainha, né? Esses 2, depois chamado de Morro Dois Irmãos. Então, em 1824, as primeiras levas de alemães chegam, segundo a história, em São Leopoldo, né? E a partir dali começam a vir outras pessoas que, saindo de São Leopoldo, começam a vir em direção a hoje Chablau, Novo Hamburgo, e vem vindo Estância Velha, Ivoti. E quando em 1829 chega aqui um novo grupo de alemães, vindo de um lugar chamado Hunsrück. Hunsrück é uma região da Alemanha. Para quem conhece, fica próximo de Frankfurt. São 120 cidades, vilas e vilarejos que compõem o Hunsrück, lá na Alemanha. E essas pessoas vêm de lá e, quando chegam aqui, se instalam nessa região. A primeira família que chegou se chamava Baum, pelo que se tem registro. Então, a cidade passou a ser conhecida como Baumschneis, ou Picada dos Baum, né? Picada é uma abertura na estrada, assim. E dali para frente foram chegando outras pessoas. E foi sendo loteada essa nossa cidade toda aqui, a cidade de Morreuter, que fica aqui em cima, né? Que também pertencia a Dois Irmãos, quando Dois Irmãos pertencia a São Leopoldo, né? Todo mundo pertencia a São Leopoldo. E depois Santa Maria do Herval, que é um pouco à frente, né? Já lá longe, na divisa com Gramado. Quando Dois Irmãos, quando os alemães se instalaram aqui, geral, que começaram a dividir as terras e tudo, a cidade de Dois Irmãos foi se tornando uma vila, né? Já não era mais Baumschneis. No início era Baumschneis, porque era dos Baum. Mas depois vieram tantas famílias de outros sobrenomes que já não era mais Baum. Eram todos os sobrenomes. E aí a cidade começou a se chamar Zweibrüder, Dois Irmãos. Chamaram Dois Irmãos por causa dos morros Dois Irmãos. E integrava Morreuter, que pertencia a São Leopoldo, tudo aqui pertencia a São Leopoldo. Nós, Morreuter e Santa Maria, hoje Santa Maria do Herval. Aí, em 1959, Dois Irmãos se emancipa. Deixa de pertencer a São Leopoldo e se torna uma cidade. E se torna uma cidade onde o centro era aqui onde nós estamos, na Escola Imaculada Conceição, e que tinha dois distritos. Um deles era Morreuter, um pouco aqui para cima, e depois Santa Maria do Herval. Eu chego, isso foi em 1959, eu chego em 1983. E quando nós chegamos aqui, Dois Irmãos era integrado por Dois Irmãos, Morreuter e Santa Maria do Herval. Era tudo um município único, uma só cidade. Aí nós fomos, em 88, a Santa Maria do Herval e emancipamos Santa Maria do Herval. Toda cidade, quando se emancipa,
tem lá uma lista dos emancipadores, né? As pessoas que presidiram e que organizaram a emancipação. Eu sou da Comissão de Emancipadores de Santa Maria do Herval, né? Era bem novinho, né, na época, né? Mas eu sou da Comissão de Emancipadores de lá. Então, se for lá olhar a foto dos emancipadores, vai ver a Alain Caldas, que legal, está lá ele também, né? Já tinha o jornal aqui. Aí, em seguida que nós emancipamos lá, nós nos demos conta de que dois irmãos, por mais que fizesse coisas boas para Morro Reuter, também não conseguiria fazer tanto quanto Morro Reuter poderia fazer se fosse um município. E aí nós subimos aqui e emancipamos Morro Reuter também. Então hoje tu tens dois irmãos como cidade, Morro Reuter como cidade, Santa Maria do Herval como cidade. E era tudo uma coisa só. Dois irmãos eram dois irmãos, Morro Reuter e Santa Maria. E houve uma época que era tudo São Leopoldo. Mas depois da emancipação ficou dois irmãos com Morro Reuter e com Santa Maria. Hoje tu tens dois irmãos cidade, Morro Reuter cidade e Santa Maria do Herval cidade. Bom, nesse período todo, a imigração alemã, respondendo a pergunta então, finalmente, foi uma coisa muito importante aqui. Primeiro, que idade tu tá, Arthur? 8 anos. 8 anos. E tu? 9. Tu sabia que até uns 30 anos atrás, as crianças chegavam no primeiro ano da escola só falando alemão? Aqui em Dois Irmãos? Porque em casa só se falava alemão. 50 anos atrás, nenhuma criança chegava falando português na escola, no primeiro ano. Ela só falava alemão. Porque em casa os pais só falavam alemão. Era uma coisa muito problemática isso, porque a criança naquele ano tinha que parar de falar alemão. Na escola só falar português, ela tinha que aprender a falar português e além disso aprender a falar também, aprender o que a escola ia ensinar para ela. Então o índice de reprovação no primeiro ano era altíssimo, né? Chegava a 90% de reprovação. Era uma coisa assustadora isso. Por quê? Porque a criança chegava falando alemão na escola, ela não sabia falar português. Ela falava só alemão. Aí tinha que parar de falar alemão, aprender a falar português e aprender os temas da escola. Era uma reprovação em massa. Depois as pessoas começaram a falar mais português em casa. Quando o Jornal Dois Irmãos chega aqui, em 1983, a cidade tinha 11 assinaturas do jornal NH. 11. E nenhum outro jornal entrava aqui. 11 assinaturas do jornal NH. 0 hora entrava no domingo. E nós abrimos um jornal aqui. Quando abrimos o jornal, Dois Irmãos, Morro Reuter e Santa Maria do Herval, começou então a ter um veículo de comunicação que mostrava a foto da professora, dos professores, dos médicos, dos dentistas, dos enfermeiros, dos políticos, dos empresários, dos jogadores da sua cidade. Aí as pessoas começaram a ler e começaram a ver que a cidade tinha uma história concreta, permanente, real, que a partir dali ia se tornar registrada historicamente. Vocês vão aprender isso em aulas de história, né? Vocês estão na 4ª série ou 5ª? Terceira. Na 3ª. Lá pela 7ª série, se vocês forem estudar história mais a fundo, vocês vão ver que se não existe registro, é pré-história. A história só existe depois que se registra ela. Ou seja, depois que ela está escrita. Sem isso é pré-história, né? Então, Dois Irmãos, até 1983, tudo que ocorria aqui não tinha registro. Nada era registrado. A partir de Dois Irmãos, de 1983, quando é fundado o jornal Dois Irmãos, nós começamos a narrar a história. Hoje, nós temos de Dois Irmãos aproximadamente 85 mil páginas de jornal escritas, com tudo o que ocorreu de importante ou medianamente importante, nós escrevemos
nas páginas do jornal. Então, nesse tempo todo, a cultura alemã, que está na pergunta aqui do meu amigo Guilherme, a cultura alemã foi muito importante, porque foi a cultura alemã que gerou o estilo de trabalhar dessas pessoas aqui, né? E uma coisa bem bacana de vocês saberem, os alemães que vieram para cá, eles tinham muita facilidade de fazer coisas com as mãos, eles eram celeiros, né? Eles faziam coisas com couro, fazer tranças, eles tinham essa facilidade. Por isso eles se tornaram sapateiros. Porque o sapato é chamado de indústria de sapato, mas o sapato não é indústria, o sapato é, na verdade, artesanal. Se vocês já foram numa fábrica de sapato? Não. Seria muito legal se o professor um dia pegasse vocês e levasse para fazer uma visita numa fábrica de sapato, para vocês verem como é que é feito o sapato. O sapato é artesanal, ele é feito de forma artesanal. E os primeiros alemães que estavam aqui vieram da Alemanha com esse talento, porque lá eles faziam bacheiro de cavalo, faziam todo o material que eles precisavam era feito à mão. Quando eles chegaram aqui, tinha para quem vender, acabaram se transformando em sapateiros. Por isso que Dois Irmãos tem uma indústria de sapato tão importante, e por isso que o Vale dos Sinos inteiro tem uma indústria calçadista tão importante. Porque as pessoas que vieram desde aquela época já tinham um talento enorme para o trabalho artesanal. Então, para finalizar, Guilherme, nós todos devemos dar uma salva de palmas para a cultura germânica, que veio junto com esse povo de 1824 para cá. Como esse jornal tem contribuído para preservar e promover a história da imigração alemã na nossa cidade? Arthur, o que eu posso dizer? Tudo isso que eu deveria ter esperado tu me fazer a pergunta. Acabei respondendo. Nós escrevemos sempre, Arthur, tudo o que diz respeito à cultura teuto-brasileira. Teuto quer dizer germânico, né? Teuto-brasileira. Tudo. Acho que eu mesmo tenho dezenas, centenas de artigos incentivando as pessoas a continuar falando alemão, incentivando as pessoas a continuar fazendo as festas de Kerber, incentivando as pessoas a criar museus para estabelecer como é que era o passado, para você reconhecer o presente aqui. Então, o jornal foi sempre, Arthur, um instrumento a serviço da cultura que gerou a cidade. E como a cultura que gerou essa cidade era alemã, nós sempre tivemos ela. Se você olhar no jornal, se você olhar a capa do jornal e você olhar como é que é o logotipo do jornal, esse logotipo aqui, consegue ver? Jornal Dois Irmãos. Vê? Que letra é essa que está ali? Jornal, é uma letra comum que tu escreve assim? Não. Não, né? Pois é. Essa letra se chama gótica, né? A letra da capa do Jornal Dois Irmãos, tá? O logotipo do Jornal Dois Irmãos, esse aqui, ó, tá? Esse é um gótico. Fui eu que pedi para colocar em gótico aqui, tá? Quem fez a arte foi César Miller, aqui de Dois Irmãos. E por que eu pedi para colocar gótico? Porque há 60 anos atrás, 70 anos atrás, todos os livros eram escritos assim, com essa letra. Todos os livros em alemão que chegavam aqui eram escritos com a letra gótica. Então nós colocamos a letra gótica justamente para prestigiar o passado de Dois Irmãos. Poderia colocar algo mais moderno. Não, nós queremos ter a vinculação com o passado dessa cidade, porque é um passado muito bonito. Então nós fazemos tudo, de tudo, permanentemente, apoiando tudo o que for cultural na questão alemã aqui. Olha, eu ainda gostaria de falar algumas coisas sobre as duas últimas perguntas. Por exemplo, naquela parte que você estava falando sobre o nome Dois Irmãos, eu lembro que a gente aprendeu de dois irmãos, os povos também, eram porque acharam os dois nomes muito parecidos.
também gosto. Originalmente era Königsberg, Morro dos Reis. Como Königsberg é uma língua muito difícil, né? Não é qualquer um que diz isso, e a maioria não entende, eles passaram para ser dois irmãos. Mas originalmente era Morro dos Reis. Tá? E dois irmãos também, pode ser por isso que são parecidos, né? E tipo que estão um do lado do outro, né? Se nós olharmos ali, então nós vamos ver. Um morro do lado do outro. Se fosse nos Estados Unidos, tu que estuda inglês, como é que se chamaria? Two Brothers. Mas como é que seriam os morros? Twins, né? Gêmeos. Morros gêmeos, são muito super parecidos, né? Entendeu? Pode ser Two Brothers também, ou poderia ser Twins. Então, esse nome Dois Irmãos é porque ficava muito difícil falar em alemão, né? Königsberg. As pessoas não conseguiriam entender isso. Sabe que Novo Hamburgo, conhece Novo Hamburgo aqui do lado? Sim. Tem uma cidade. Novo Hamburgo não se chamava Novo Hamburgo, nem existia Novo Hamburgo. Aí a empresa de trens, que era uma empresa inglesa, veio de Porto Alegre e parou bem no centro, onde é a praça de Novo Hamburgo, aquela praça grande que tem ali. E a cidade de Novo Hamburgo era em Hamburgo Velho. Sabe onde? Hamburgo Velho é a parte mais alta, onde tem o hospital, lá, aquela coisa lá em cima. E aí, os ingleses pensaram, nós vamos ter que criar uma cidade aqui embaixo, porque o trem não conseguia subir, porque era muito difícil de subir. O trem ia só até embaixo, até no centro. E os ingleses queriam chamar uma cidade, eles criaram assim, New Hamburg. Novo Hamburgo. Em inglês. Aí alguém disse assim, rapaz, só mora alemão aqui. Aí disse, tá, vamos mudar. Vamos chamar de Neu Hamburg. Em alemão, né? Novo Hamburg. Novo Hamburgo, em alemão. Aí veio a Guerra Mundial, a Segunda. E o Brasil ficou do outro lado, meio que contra a Alemanha. Aí, como é que vai ter uma cidade do novo de Neu Hamburg? Aí eles passaram a chamar Novo Hamburgo. Essa é a história de Novo Hamburgo. E aí deixou de ser centro em Hamburgo Velho e passou a ser a cidade. Então, talvez a história dos morros tenha sido porque facilitou, né? Königsberg ou Dois Irmãos? Dois irmãos. Também que você disse que se ainda não é documentário... Histórico. O que não está registrado não tem história. Por isso pré-história. Também deve vir daí o nome pré-história de uma época em que nada era registrado. Exatamente. E nós vamos ter que olhar para ti, porque eu ainda vou ouvir falar de ti no tempo aí. Tu é muito atilado. Eu concordo plenamente. É por causa da pré-história. Pré por quê? Porque é antes de ser registrado. Quando tu registra, tu historiciza, tu transforma a coisa histórica. Então vamos supor assim, dois irmãos. Quando nós chegamos aqui, ninguém sabia, no dia da emancipação de dois irmãos, né, em 10 de setembro de 1959, ninguém sabia se estava chovendo naquele dia, ninguém sabia se era quente ou frio naquele dia, ninguém sabe quantas pessoas votaram naquele dia exatamente, nem sabia quem eram as pessoas que cuidavam das urnas, onde estavam sendo os votos, não se sabe nada. Por que não sabia nada? Porque nada tinha sido registrado. Isso, não tinha um jornal na época. Então, quando tu tens um jornal, tu registra a história. E aí tu passa a ser. Eu vou dar um exemplo aqui. Isso é interessante para os dois professores aí. Não existia a foto da emancipação de dois irmãos. E aí, quando a cidade completou 50 anos, nós fizemos um caderno muito bonito. Nós pegamos pessoas de 80 anos, que tinham 30 quando a cidade se emancipou, para dizer como é que era na saúde, na religião, nos casamentos, nas festas, na saúde, na segurança, como é que tinha sido 50 anos atrás. E aí eu pensei, mas nós precisávamos da foto da emancipação. E não tinha, a cidade não tinha a foto da emancipação da cidade. E quando uma cidade se emancipa, o governador do estado assina
a criação do município, junto com o presidente da Comissão de Emancipação e das pessoas que estavam envolvidas ali. E aí eu peguei um amigo meu que era deputado e falei para ele, não é possível não ter essa foto. É certo que tem essa foto. Só que essa foto está no Palácio do Governo e não tinha nada digital, né? Não existia internet, né? E ela está em físico lá. E nós temos que procurar. Aí nós descemos no Palácio do Planalto, tem um subsolo, e ficamos quase um mês. Pessoas nossas procurando essa foto. Quase um mês depois, alguém ligou para nós, Alain, achamos uma foto. E nós conseguimos a foto. Foi o Jornal dos Irmãos que conseguiu essa foto. Era uma foto que a família acabou ficando, mas não deveria ser assim. Essa foto deveria estar exposta na prefeitura de Dois Irmãos, como uma foto da história dessa cidade, né? Mas acabou ficando com a família Rauch, que é o pessoal da família deles. Mas foi nós do Jornal dos Irmãos que vamos conseguir. Então o que acontece? Por que pré-história, né? E história. Essa foto pertencia à pré-história, é ou não é? Mesmo ela tendo existido sendo feita há pouco tempo, em 1959. Mas daí nós fomos lá, o jornal vai lá e busca ela do invisível e mostra na capa do jornal. Agora todo mundo viu a foto da emancipação. A partir dali era uma foto histórica. Antes ela era pré-histórica. A partir dali ela é histórica. Também você disse que tinha uma região em que vieram os imigrantes alemães, né? Hunsrück. Tem uma cerveja que eu sei que tu não falou cerveja, né? Para a cidade nem deve, né? Isso que eu queria falar. A cervejaria Hunsrück. Isso daí eu não consigo falar bem. Não, sei bem, se deu muito. Dizem não, Hunsrück. Hunsrück. Exatamente, certo, não, é isso aí. Eu também não falo certo, mas é Hunsrück. O Hunsrück é uma região lá na Alemanha. Quem já foi na Alemanha, talvez a querida professora Shirley, nossa diretora, que temos aqui, ela está nos bastidores hoje, a professora Shirley, ela está lá nos bastidores, né? E a professora Shirley talvez já tenha estado lá na Alemanha, é próxima de Frankfurt. Depois de Frankfurt tem uma região ali, que tem um rio, etc. lá, e ali é o chamado Hunsrück. E esse Hunsrück, eu vou contar aqui uma história que o professor Martin Dreher, a senhora conhece, né? O pessoal aqui, super historiador nosso aqui, de São Leopoldo, né? O professor Martin Dreher disse que Hunsrück vem de um período em que os hunos estavam invadindo toda aquela área do planeta. E quando os hunos chegaram naquele rio que tem lá no Hunsrück, os moradores dali disseram, não podemos deixar eles passar o rio, porque se eles passar o rio, vai ser assalto, estupro, morte, vai ser tudo que não presta. Os hunos eram completamente malucos, assim, eles entravam para assaltar e roubar, né? E aí eles disseram assim, nós temos que empurrar os hunos para o lado do rio. Em alemão, Rick, mais ou menos, é ombro, costa. Então, segundo o professor Martin Dreher, né, quero deixar bem esclarecido onde é que é a fonte aqui. Hunsrück vem da expressão dizer assim, não, vamos empurrar os hunos Rick, vamos empurrando os hunos, eles não deixaram eles passar. Então, do Hunos Rick, a palavra foi evoluindo para Hunsrück e se tornou a região do Hunsrück, hoje, que nós conhecemos lá. Mas a origem desse Hunsrück, para nós dois, parece um palavrão, né? Hunsrück, né? Mas é uma região muito bonita, de alta, grande plantações, assim, e produz uma uva maravilhosa para fazer vinho branco. Espetacular. Quais são algumas das histórias mais memoráveis ou impactantes relacionadas à imigração alemã que seu jornal já compartilhou com a comunidade? Assim, a imigração alemã é um todo, né? A imigração alemã são todas as coisas que ocorrem aqui se dizem respeito à imigração alemã, né? Recente, né? Não mais a imigração, mas as descendências dos imigrantes alemães. Então, cada vez que o jornal conta uma história bem contada, né,
ela é a história da imigração alemã. Então, por exemplo, nós acompanhávamos permanentemente, quando o sapato cresceu, a estrutura de sapato cresceu, o Jornal dos Irmãos ia 2 vezes por ano para Las Vegas, onde ocorria a maior feira de sapato do mundo, né? E as empresas daqui iam, nós íamos junto. Então eram notícias grandiosas. Por quê? Porque o que se conseguia lá proporcionava dar milhares de empregos aqui na cidade, empregos que, dando renda para as pessoas, proporcionavam às pessoas comprar casa, colocar os filhos para estudar aqui na escola, comprar carro, sabe? Criar toda essa cidade bonita que nós temos hoje. Mas, pessoalmente, eu acredito que a emancipação de Santa Maria do Herval, por exemplo, e a emancipação de Montreut, que nós, e eu pessoalmente, estive muito envolvido, né? Muito envolvido, isso foi um grande privilégio, uma grande coisa que o jornal fez pela imigração alemã. Por quê? Porque se Montreut e Santa Maria do Herval continuassem ainda hoje ligados a 2 irmãos, não seriam essas cidades bonitas que tu vê hoje. Porque a cidade ficaria relegada a segundo plano, ambas. Então isso é uma coisa. Segunda, outra coisa importantíssima. Alguém de vocês já foi no Natal dos Anjos? Sim. É bacana? Sim. É bonito? É bonito? Já foi? Quem criou o Natal dos Anjos? Como festa? Eu criei a ideia do Natal dos Anjos. Lá no jornal nós temos a ideia do Natal dos Anjos. Sim. Por que nós temos a ideia do Natal dos Anjos? Eu chamei o presidente da Associação Comercial, Flávio Via, vamos dar os nomes direitinho das pessoas, o prefeito de 2 irmãos da época, Renato Lechsteiner, e falei para o Renato, prefeito, nós vamos criar um Natal aqui, que vai se chamar Natal dos Anjos, e que vai ser o segundo Natal mais importante do estado do Rio Grande do Sul. O primeiro é Gramado, o segundo é nós. Então nós criamos o Natal dos Anjos aqui. E quando nós criamos o Natal dos Anjos, nós transformamos a cidade numa cidade de um turismo religioso incrível. Por quê? Porque Gramado também tem um Natal lindo, mas não é religioso. O nosso é um Natal religioso. Era um Natal que, para as famílias virem para cá, não era um Natal para que as coisas saíssem caro, muito caro, não. Era para que pudesse vir o velho com o pai dele, com a mãe dele, com os primos dele, com os tios dele, e não fosse tão caro. E que ele pudesse andar na rua tranquilo, de noite, sentir um ambiente maravilhoso. Por exemplo, nesse Natal tem as árvores pequenas, né? Ali do lado da árvore grande. Nós criamos a árvore grande. Mas quem é que ganhou nos últimos anos aí a árvore de decoração das pequenas? A escola de vocês, né? A escola de vocês. Então, quando nós criamos isso, né? Isso foi uma coisa magnífica para a cultura alemã. Por quê? Porque a cultura alemã tem tudo a ver com o cristianismo. Seja ele católico, seja ele luterano. Nós aqui estamos numa escola católica, né? E sabe essa é uma por quê? escola em tese católica. Né? Sabe por que o colégio ganha? Porque está ligado a esse cristianismo. Por isso, viu? Porque tem uma visão filosófica de caridade, uma visão filosófica de bondade, de amor ao próximo, e todas as coisas que aparecem lá, aparecem voltadas a essas coisas que às vezes não está visível, mas está com imanência, filosoficamente está por trás. Então isso foi uma coisa linda que o jornal fez. Outra coisa bacana que nós fizemos, os plátanos que foram replantados na estrada, na BR-116, a ideia de replantio saiu lá no jornal, e de plantio da entrada lá em cima do travessão até o final, onde era Moorreuter, na época ainda era Moorreuter, foi lá no jornal que saiu. Então isso tudo não é, quando tu fala assim, o que se fez pela cultura alemã? Tudo que tu fazes aqui, 2 irmãos, tu acaba indo em direção às pessoas que têm o teu sobrenome. Como é que é o teu sobrenome? Bauer. Né? E o teu? Desbezel. Qual mais altinho? Desbezel. Desbezel. Esse é o não é alemão, né? Não. Não é alemão. Embora tenha olhares alemães. Tá? Então, as pessoas assim, claro que tem a Las Caldas,
né? Eu sou Caldas. Caldas é espanhola. Eu sou Melo, portuguesa, Caldas, espanhola. Então, claro que tem as pessoas que liam, mas o que formou essa cidade? A origem dela eram os sobrenomes advindos lá das primeiras famílias Baum, né? Nós estamos falando no início. Então, o que nós fizemos? Tudo aquilo que nós fazemos para incentivar a criar museus, para incentivar que cresça o patrimônio histórico da cidade, tudo isso apoia a comunidade de imigração alemã. E aí isso é um todo. Não tem uma coisa que seja específica A ou B, porque a cultura ela é um todo. Ela é bastante, é grande, é bem é interativa com tudo. Olha, como você disse, as primeiras famílias da nossa cidade tinham um sobrenome Bom, tipo do Vinícius, Bauer. Bauer, sabe o que é Bauer, né? Originalmente. O que é Bauer? Sim, é um sobrenome alemão. O que significa o Bauer? Você sabe? Como é que a gente tira as dúvidas quando a gente tem dúvida? Pesquisa. Doutor Google? Não precisa de tudo. Vamos para o nome. O que é? Teu sobrenome é Bauer, é isso? Se nós fôssemos colocar aqui Bauer, o que daria de Bauer? Quantas perguntas tem ainda? Agricultor. Originalmente, os teus antepassados eram agricultores, porque era assim que os alemães davam o nome. Era o nome do que a pessoa fazia. Tem algum Schneider aqui? Schneider era costureira. Becker, o que era? Já foi na padaria Becker? Sim. O que é Becker? Se precisar, tem Madeira. Então as pessoas na antiguidade tinham o nome do serviço que elas prestavam. Por exemplo, Caldas. De onde veio os Caldas? Os Caldas são da Espanha, um lugar que chamava Astúria, nas Astúrias. Por que era Caldas? Onde é que tiraram esse sobrenome Caldas, né? Caldas era quem tinha uma indústria de produtos que antigamente chamavam de compota. Era produto, tipo assim, pêssego em Caldas, já viu? Era as famílias que faziam isso lá na Astúria, na Espanha. Então, eles tinham isso lá. Eram pessoas assim bem bacanas, pegavam os doces, pegavam as coisas e faziam em conserva, faziam conservas de doce. Então, esses eram os Caldas. E quem cuidava das caldeiras onde ia queimar para fazer fogo, para queimar as coisas, esses se chamavam caldeira. Então, os nomes são assim. O teu nome, Bauer, vem da origem de agricultores. Meus parabéns. Olha, como você, eu também não tenho nenhum sobrenome alemão. Meu nome é Guilherme Perim dos Santos. Nada de alemão. Perim. Eu tive um amigo Perim aqui. Nossa equipe de jornalismo se prepara para cobrir as comemorações do bicentenário da imigração alemã em 2024. Bom, nós estamos nos preparando, Guilherme, para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até julho, até o dia 24, 6 diferentes cadernos especiais comemorativos aos 200 anos da imigração, puxando um para cada setor da sociedade, um para a educação, como ela veio, como ela surgiu, como ela se mudou nesses últimos 200 anos aqui na nossa região, um na área de segurança, um na área de economia, o que se fazia, por exemplo, éramos todos agricultores, né? E hoje temos agricultores também, né? 123 famílias em Dois Irmãos que são agricultores, né? E o resto tudo ou é indústria, ou é serviço, ou é comércio, né? Então nós vamos fazer por setorizado, por igrejas, por todo o movimento da sociedade, como ela funciona. E nós vamos editar um caderno desses 6 cadernos nos últimos 6 meses antes de se comemorar a imigração. E no final, nós vamos fazer uma edição única disso, bem bonito, bem grande, bem comemorativo. Quais são os desafios e as recompensas de manter um jornal impresso? Em uma era digital, como vocês conseguem se manter tão relevantes?
Me lê a última parte da pergunta. Depois de impresso. E tira a mãozinha da boca, senão não te lembro. Em uma era digital, como vocês conseguiram... numa era digital. Tá. Como vocês conseguiram se manter relevantes? Assim, o que é relevante em jornalismo é o que chama a atenção da comunidade. O que a comunidade está falando e comentando é o que é importante para essa comunidade. Então, a primeira fonte de informação, Arthur, isso se chama quais são as fontes de informação que tu tens. Né? Então, a primeira fonte de informação é o ruído da comunidade. Se o ruído da comunidade fala algo específico, né, tu está ouvindo um zum-zum, e de repente alguém fala assim, por exemplo, né, trocou o padre da cidade. Opa, trocou o padre da cidade. Quem é o novo padre da cidade? O padre Alessandro, agora o padre da cidade. Saiu o padre Leciro da cidade. Sempre tem os ruídos na cidade. Isso, para entender, o jornalista tem que ter antenas ligadas assim. Tem um ruído, tem som no ruído? Tem. O que está dizendo o som? É isso? Isso é a notícia. Essa é a notícia. Então, tu pode pegar, isso pode ser na área religiosa, na área educacional. Hoje, agora, quando eu lembro quando a professora Shirley assumiu a direção da escola, né? Havia um ruído na comunicação, a Shirley assumiu a escola. Quem assumiu a escola? A professora Shirley assumiu a escola. Vamos lá falar com a professora Shirley. A professora Shirley assume a escola, uma escola com 120 anos, toda uma história, né? Então, tu pega esse ruído e transforma em notícia, certo? Por outro lado, tu também pode criar uma notícia. O que vocês estão fazendo hoje aqui? Entrevistando. E vocês vão virar notícia. Porque nós vamos fazer uma foto agora, quando terminarmos aqui, e essa foto com os nomes do Arthur, do Vinícius, do Guilherme, né, do Felipe, do Tomás, do professor João Vitor, da professora Vitória, da professora Shirley. Isso vai ir para o jornal, no dia tal, na sexta-feira tal, o editor do jornal, convidado pela professora para ir na escola, blá, 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 foi entrevistado, blá, 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 sob a coordenação técnica do professor isso e vocês vão virar notícia. Entendeu? Então nós podemos criar a notícia a partir de um fato que exista. Certo? A partir de um fato que exista. Nós podemos criar uma outra notícia que existe, mas que não é notícia. Pegar na escola, por exemplo, dizer quem foram todas as diretoras antecedentes à professora Shirley, a diretora Shirley. Sabe? Teve a irmã tal, a pessoa ciclana, e aí tu faz uma notícia sobre isso. Então, a era digital, ela não faz diferença na questão local, porque na questão local a notícia ela continua existindo. Se a pergunta tua queria dizer, por exemplo, tu tem notícia do mundo todo, né? Sim, hoje tu tens notícia do mundo todo, né? Tu abre o Facebook, tu abre o Google, tá lá notícia da Ucrânia, notícia dos Estados Unidos, notícia da China, da Indonésia, notícia do Rio de Janeiro, notícia do Ceará, notícia de qualquer lugar do mundo. Mas onde é que anda a professora Shirley? Onde é que anda o Arthur, o Vinícius, o Guilherme, o Felipe e o Tomás? No Brasil. No Brasil. Aonde mais no Brasil? Tem dois irmãos, onde mais em dois irmãos? Sim, dois irmãos do Rio Grande do Sul. E onde mais? Na escola. E dentro da escola, onde mais? Numa série, né? Na terceira série. Entendeu? Então, embora as notícias no mundo digital sejam muito amplas, nós ainda queremos saber onde é que vocês andam. Porque se eu não souber onde vocês andam, né, quando nós passarmos na rua um pelo outro, a gente vai se cumprimentar agora, né? Nós nos conhecemos, né? Então não tem um ponto, sabe? Então eu vou sempre querer saber, mas quando é que anda aquela gurizada? Teve gente que me entrevistou lá, sabe? Então, não importa para mim saber o que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está fazendo,
o que o presidente dos Estados Unidos está fazendo, o que o presidente da Argentina está fazendo, se eu não souber onde é que estão as pessoas do meu convívio. E isso o jornal local faz. A nossa função é dizer para nós todos onde está cada um de nós aqui na cidade. E isso não vai acabar, nem com a digital, nem com a digitação, com a era digital. Por quê? Porque ainda nós vivemos num território, e esse território é a nossa cidade. Então a notícia, ela está vinculada exatamente às pessoas que eu quero bem, ou não quero bem, não importa, que as quais eu convivo, ou que eu não convivo, mas que conheço e que andam ao meu redor. Então, primeiramente, nós vamos saber quem nós somos. Porque se eu não souber onde é que vocês estão, eu de fato não vou saber quem eu sou. Para eu saber quem eu sou, eu tenho que estar posicionado num ângulo. E o meu ângulo é 2 irmãos. Então, a partir de agora, eu vou te perguntar para onde é que está o Guilherme, tia? Cada vez que eu for num restaurante, comprar um Guilherme, ou o Vinícius, ou o Arthur, né? Ou o Felipe, o Tomás lá, diz assim, pô, e aí, como é que estão? Entrevistaram mais pessoas lá? Como é que está o negócio? E eu espero que quando vocês me encontrarem, vocês venham me cumprimentar também. Boa tarde, como é que o senhor está? Tudo bem? Entendeu? E é assim que faz a vida. Tá? Então isso, não há problema nenhum. O digital nunca vai superar o relacionamento que existe entre as pessoas. Por que para os adultos é só chope? Por quê? Pergunte de novo. Por que eu quero para os adultos é só chope? Olha, para mim não é só chope. Mas houve uma cultura perdida aqui. Originalmente, o quero era uma reunião de famílias, uma confraternização familiar nas casas, né? Ocorria nas casas. Não era na rua que nem nós vemos hoje. Aliás, vocês já nasceram dentro disso, pode dar a impressão que sempre foi assim, mas não era. Eu recebia na minha casa meus irmãos que vinham lá de Chapecó, de Vacaria, onde eles moram, meus tios que vinham me visitar, e eu me preparava, né, com comida, com alguma bebida, para recebê-los. Quando a gente recebia, todos nós íamos na missa antes, íamos agradecer a Deus, rezar, está todo mundo com saúde, está todo mundo bem, e depois nós íamos para casa. Comíamos bastante, bebíamos um pouco, fazíamos jogos, brincadeiras em casa, durante um dia, ou 2, ou 3, até como era mais antigamente. Isso era o que era. Mas houve um período em que o poder público, a prefeitura, no caso, não só a nossa, mas a de todos os municípios, resolveu trazer o querbe para a rua. Né? Ficava mais fácil de fazer política com isso. Eles resolveram trazer o querbe para a rua. E quando veio o querbe para a rua, começou a vir e se esqueceu que tinha família, se esqueceu que tinha Deus, porque era uma festa religiosa originalmente, né? E se tornou uma festa de farra. Né? Aí sim, com muita bebida. Né? Mas mesmo com muita bebida, o querbe de 2 irmãos é um querbe bem organizadinho. Né? Recentemente a prefeitura decidiu cobrar ingresso para o querbe, né? E terminou ele como festa popular. Agora era uma festa de elite. Porque se tem que pagar não é popular, é uma festa de elite. Eu não sei se as pessoas mais simples gostaram, porque, por exemplo, para um pai que trabalha numa fábrica e ganha R$1.500 por mês, vir ele, a esposa e mais 2 filhos, né, já vão gastar R$40, R$50 só para, aspas, entrar no querbe, que é o centro da nossa cidade. Ninguém teria que fechar. Só que os políticos acham que eles podem, da cabeça deles, porque eles ganham bem, obrigar o povo a fazer como eles querem que seja feito. Mas isso é um problema dos políticos. Sobre a bebida no querbe, não tem como dissociar, tirar o querbe de um chope, por exemplo. Porque se tornou chope, mas originalmente não era só chope. Tinha chope, claro que tinha chope. Né? Se você lê a Bíblia, Jesus nunca foi contra
a bebida, o álcool. Jesus foi contra o alcoolismo. É diferente. Se você olhar bem isso a fundo, ninguém na religião era contra o álcool. Os muçulmanos são contra o álcool. Né? Alá proibia, no livro sagrado deles, que é o Corão, proíbe o álcool. O álcool é proibido no Corão. Mas a Bíblia não proíbe isso. Mas a Bíblia proíbe os excessos. E o excesso de álcool é o alcoolismo. Né? Bom, então não é eu quero que seja só isso. Mas, olhando de cima, né, ele se tornou isso. Agora, se terminar com isso, talvez os políticos entrem ali, né? Porque para os políticos é muito importante isso. Mesmo que seja ruim, às vezes, para a cultura. Que, de fato, se tornar só bebida, só chope, é pernicioso, é ruim. Olha, Cláudia, muito obrigada pela disponibilidade para vir aqui hoje. Nós gostamos muito de conseguir receber você aqui e fazer a nossa entrevista. Muito obrigado por vir aqui hoje. Não esqueça de olhar os próximos vídeos no nosso canal. Eu quero fazer um agradecimento final, então. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado ao Arthur aqui. Arthur falou um pouco menos hoje, né? Está mais tímidozinho, assim, né? Ao Vinícius Bauer, né? Parabéns, Priscila, muito obrigado. Ao grande Guilherme, você tem uma verbalidade, uma capacidade de verbalizar muito poderosa. Te desejo boa sorte para saber usar isso de forma grandiosa, tá? Você realmente é uma pessoa no verbo, na capacidade de verbalizar, você se destaca aqui. Muito obrigada. Quero dar um super abração para o homem da técnica lá, né? Felipe, né? Que ficou na técnica e na sonoridade, imagens e sons atrás, e não existiria nada sem um bom roteiro, né, Tomás? Então, um roteiro é importantíssimo. Sr. João Vitor, muito obrigado pela sua presença. Nós temos, assim, uma grande satisfação. Eu acredito muito que as suas aulas de robótica inspiraram muitas pessoas aqui na nossa cidade. E falando com meu filho, que é egresso desse educandário aqui, um dia ele disse: nós poderíamos levar o Benício, meu outro filho, para ter umas aulas junto com o professor lá, que é para se incentivar esse tipo de coisa que não tem outra saída, né, professor? O mundo caminha para a robotização e não tem volta. Nós estamos indo nesse mundo. Então, obrigado à professora Vitória também, que estava aqui conosco até há pouquinho. Professora Shirley, diretora Shirley, muito obrigado. E muito obrigado a vocês aqui e todas as pessoas da nossa cidade, a escola toda que vai nos assistir. E eu quero dizer que nós, se vocês me permitem, vou colocar também ao vivo pelo Facebook do jornal, na terça-feira, e nós vamos informar pelo jornal e pelas mídias sociais do jornal a hora em que vai entrar. Vamos colocar essa nossa entrevista aqui. Quero dizer que quando a escola, professora Shirley, busca se conectar com as ruas, é porque algo grandioso vem pela frente. Né? Porque as ruas pode parecer, mas tem muita coisa para ensinar para todos nós, inclusive para as escolas. Né? E isso é muito importante. E eu vejo que algo como isso aqui, pegar pessoas tão jovens, né? 9, 8 anos, né? Transformando-nos em entrevistadores. Né? Cada um, claro, com a sua capacidade um pouco maior, um pouco menos, mas perdendo o medo de conversar, perdendo o medo de perguntar, e perguntar de forma educada, de forma equilibrada e de forma sincera. Né? Eu acho que isso é uma grande transformação no mundo. Então, meus parabéns para a escola, grande parabéns. Muito obrigado a todos vocês.